Ok. Então, hoje nós estamos iniciando, né, a segunda parte do estudo, né, que nós vamos começar a ver a segunda sessão da vida em Cristo, né, que ela corresponde aos mandamentos, aos 10 mandamentos, né. Então, nós vamos iniciar, nós estamos com a Giovana chegando agora, que bom. Oi, Giovana, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Maravilha, que bom que você veio. Ai, que Legal, bom eu poder participar. Obrigada, viu? gostoso, gostoso. Aquela sua amiga que você falou, você mandou para ela o link? Então, ela trocou as aulas e agora ela estuda de Ah, sexta e sábado, o dia todo. Ela falou: ok, "Ai, eu não ok. acredito que aí não dá para ela Maravilha. assistir". Que Aí pena. você passa os links para ela depois, né? A Vânia, a esposa do Rogério, também ela mudou o ciclo de serviço dela, também não vai estar com a gente essa nova temporada, tá bom? Então vamos iniciar? Estamos iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Nós pedimos, Senhor, a tua graça, pedimos a presença de tua mãe Maria Santíssima no nosso meio para nos conduzir também como família que somos, pois todos aqui somos filhos de Maria, filhos da tua mãe, Senhor. Somos da tua família, então pedimos para que a tua mãezinha derrame as suas graças também sobre cada um de nós nesta tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós pedimos que a cruz sagrada seja a minha luz, que não seja o dragão meu guia, retira de Satanás. Nunca nos aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa nos iluminar nesta meditação da sua palavra, né? Porque hoje nós vamos ver os mandamentos do Senhor. E nós precisamos da luz de Deus sobre nós. Então eu convido vocês a irmos lá para o 20:52, né? O parágrafo 20:52. Marisa, você está com o catecismo em mãos aí? Não? Você quer que eu mostre na tela? Eu posso Tá. abrir aqui para ficar mais fácil ficar ali. Você abre. Tá. Eu não sei se ele vai ter aquela folhinha anterior do catecismo que fala dos 10 mandamentos. Ela tem? Vou ver. Tá bom. Então, o Mate vai abrir o catecismo Pegar da o do gente. Vaticano, né? Pode ser, isso. Ok. Se tiver alguma palavra diferente, alguma coisa assim, a gente faz alguma observação só. Terceira parte, os 10 mandamentos. Isso, terceira parte, segunda sessão. Aí, essa folhinha aí, ó, excelente. Então, o que eu achei muito interessante para a gente estar conversando, que esse início dos 10 mandamentos, ele está indicado em duas passagens bíblicas do Antigo Testamento, né? No Êxodo 20, que vai do 2 ao 17,
do Deuteronômio 5, do 6 ao 21. E também essa terceira coluna é a fórmula catequética, é a da igreja, ok? Então, nós observamos que muito do Êxodo 20, se você puder ampliar isso um pouquinho mais. Essa primeira parte do Êxodo 20, que é mais longa, e a gente poderia até pegar na Bíblia, hein? Eu acho que seria legal. Vamos abrir a Bíblia? Êxodo 20. É importante a gente estar conversando sobre isso, porque eu já tive muitas conversas sobre irmãozinhos de outras denominações a respeito dos mandamentos, e a gente observa que eles têm uma ordem e uma interpretação diferente do Antigo Testamento, né? Dos 10 mandamentos, né? Então, é importante que a gente entenda o que a igreja nos ensina, né? O que o catecismo, pelo evangelho, nos ensina. Então, quando nós pegamos mesmo de todo irmão e guarda os meus mandamentos. Do versículo 1 até o versículo 6, que eu vou ler. Vocês estão com a Bíblia Ave Maria, sim ou não? Sim. Marisa, você está com a Bíblia Ave Maria? É Ave Maria a sua Bíblia? Não? Mas aí mudam um pouquinho as palavras só, Marisa, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Ok. É uma excelente Bíblia, é a melhor que tem para estudo, né? A Bíblia de Jerusalém, tá? Mas ela tem outras palavras, mas é o mesmo sentido. Então, do 1 ao 6. Então, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de minha face. Não fará para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima dos céus, ou embaixo, ou sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestará culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que nos odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aqui. Até aqui é o primeiro mandamento de Deus, né? Então, esse trecho todo, ele está relacionando a adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Então, é importante que a gente entenda que o terceiro o terceiro versículo e o quarto versículo não são dois, tá? Né? Porque eles estão separados, mas eles são o mesmo versículo. Essa interpretação ela muda em outras denominações, ok, gente? Tá bom? Então, esse é o primeiro mandamento. Em Deuteronômio diz lá: eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz, tirei da terra, do Egito, dessa casa de escravidão, e não terás outro Deus diante de mim. Então, esse é o primeiro mandamento que está descrito em Deuteronômio 5. O segundo mandamento, vamos lá,
Martin, roda a página. Isso. O segundo mandamento, ele está restrito ao versículo 7, né? Desce um pouco. Aí, parou. Então, não pronunciarás o nome de Javé, teu Deus, em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aqueles que o pronunciam o seu nome em favor do erro. Então, esse aqui é o segundo mandamento, que está relacionado a não invocar o santo nome de Deus em vão, né? Diferente de uma ação de graças, de dar graças a Deus, a todo momento. Não. Em vão significa por bobagem, e principalmente pelo erro, né? Aqui está bem claro, né? Para que não haja confusão com o erro. Não, em Deuteronômio diz, não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Aqui é o segundo mandamento. O terceiro mandamento, ele já começa no versículo 8, né? E ele vai até o versículo 11. E ele diz, lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, em que um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de teus muros, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que contém, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Então, para nós, em Deuteronômio também diz guardar o dia de sábado para o santificar. E para nós, o mandamento da igreja é santificar os domingos e festas de guarda, ok? Porque Jesus, ele veio e trouxe a plenitude, né? Esse dia do descanso. Como assim? Em 7 dias Deus construiu o mundo, e Deus, em 6 dias Deus fez o mundo, no 7º ele descansou, que era o sábado. Mas Jesus, ele veio e ele mostrou que o nosso descanso, ele se dará quando? O nosso descanso se dará no dia da ressurreição. Não é isso, gente? Né? Então, o dia da ressurreição, o dia que Jesus ressuscitou, é o domingo. Né? Então, por isso que nós passamos, após Cristo, né, a descansar quando? Quando ressuscitarmos. Né? Então, o descanso vem no dia da ressurreição só. Antes disso, a gente só tem que trabalhar. Ai, que lindo! Eu nunca tinha feito essa analogia. Então, Nunca. mas o sentido é esse mesmo, né? É do descanso ser... Deus fez o homem para o trabalho e para o descanso, né? Mas Deus trouxe, através de Jesus Cristo, o trabalho, a labuta, coragem, pega a tua cruz, mas no 7º dia haverá o descanso eterno, né? O descanso da plenitude, que é o domingo. Tá bom, gente? Tá bom? Então, esses 3 primeiros mandamentos, eles estão referentes à nossa relação com Deus, né? Com Deus e a sua obra da criação, né? E tudo aquilo que foi criado, né? Então, os 3 mandamentos estão relacionados a nosso amor para com Deus. Olha, né? Aqui que a gente já começa a ter aquela separaçãozinha. Que os 3 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos do Decálogo são: amarás o Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, tudo mais. Isso nós vamos ver mais para frente. Continuando,
Os demais mandamentos, eles já são um pouco mais literais. Então, por exemplo, no 12, né? Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor, teu Deus. Então, honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores, né? Em Levítico, honrar pai e tua mãe. Então, aqui já começa o amor ao próximo, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas foram os 3 mandamentos que nós vimos anteriormente. E ao próximo, como a ti mesmo. Daí começa com o pai e com a mãe, né? O 4º mandamento, não matarás, versículo 13. Também igual ao Levítico e igual no Catecismo. O 5º mandamento, não cometerás adultério. Mesma coisa em Levítico, não cometerás adultério. E na igreja, para a igreja, é guardar a castidade nas palavras e nas obras. Por quê? Porque aqui entra o adultério. Além do adultério do matrimônio, entra o adultério a deixar Deus de lado pela vida de uma sexualidade desregrada, mesmo para os solteiros, né? Então, aqui cita a castidade como um preceito importante, né? Do adultério, para que o adúltero é aquele que cai na prostituição, né? Então, aqui cai bem uma clareza que a igreja traz para que nossos filhos, guardemos a castidade para não entrarmos na prostituição, né? De qualquer forma que seja. Se alguém quiser fazer alguma menção, por favor, fiquem à vontade. Jair, ok? 6º mandamento, não furtarás. Mesma coisa aqui, não furtarás, em Levítico não roubarás, e na igreja não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo, que também é rodar. O Oswaldo aí está com o 7º. 7º. É isso mesmo, 7º, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º, desculpa. 7º, que no 4º não... você repetiu, você chamou de 3º, mas é que o 4º, tá. é por isso que está... O 4º foi honrar pai e mãe, o 5º é não matar, né? O 6º é adultério, o 7º é furtar, roubar, né? Então, aqui a igreja põe nem qualquer outro modo e faltar, aliás, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo, né? Que entra como roubo também, né? Eu tiro aquilo que o irmão tem, porque eu quebro e eu não deixo ele usar, né? 16. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Isso é igual para todos, né? Nem em qualquer outro modo faltar com a verdade ou difamar o próximo. Aqui a igreja ela abre um pouquinho e explica um pouquinho melhor o que é esse contra o teu próximo. 17. Aqui já tem uma diferença. Observa. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, né? O Levítico ele não cita isso, né? E aqui entra guardar a castidade nos pensamentos e nos desejos, tá? Então isso daqui está um relacionamento, uma relação nossa
Está certo aí? Peraí. É um pouco diferente. É um pouco Não, está um diferente pouco diferente aqui. do Canadá, do É, Vaticano e do nosso. está um pouco diferente aqui, né? Aqui está falando, no catecismo, aqui está dizendo assim, ó, não levantar, aliás, não desejar a mulher do próximo, Isso. ok? Então, E no Levítico também, né? guardar isso, né? Então, esse daqui, ele Aqui, está ó. um pouco diferente, hein? Ele está errado aqui, ó. Isso Ele está aqui devia estar errado. aqui em cima. Esse aqui está errado. É. Esse aqui está Depois a errado. gente manda puxa a orelha do Papa e fala para ele corrigir os documentos dele. O Papa digitou errado lá na hora que ele... É brincadeira, né, gente? Bom, mas ó, no catecismo está bem linear aqui, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo ou desejarás a mulher do teu próximo, nem do seu servo, né? Então, esse ponto é a não cobiçar a mulher dos outros, do próximo, né? E aí, o último, ele está relacionado a esse mesmo conjunto aqui, ó. Esse conjunto aqui, ele diz, não cobiçarás a casa do teu irmão, que é material. Não desejarás a sua mulher, que a igreja ela tira esse sua mulher, porque mulher não é matéria do homem, né? Mulher é uma pessoa que faz parte da vida do homem. Então, ele destaca a mulher e a partir desse ponto, tirando a mulher, tudo mais vira coisa, né? Nem a sua serva, o escravo era considerado uma posse, né? Uma compra, né? Nem seu boi como propriedade, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Então, essa passagem, esse último trecho aqui de Êxodo, né? Ele deixa claro que a mulher ela era um pouco disposta como uma propriedade do homem, né? Hoje nós entendemos e olhando para os ensinamentos de Deus, nós entendemos que Deus nunca quis isso, né? Mas de alguma forma, né, isso foi colocado para que o homem entendesse naquela época que ele não poderia cobiçar nem as coisas, nem a mulher do homem, do próximo. Então, o nono mandamento é não desejar a mulher do próximo. E o 10º mandamento é não cobiçar as coisas alheias. Ok, gente? Tá? Então, está um pouquinho diferente do que nós estamos vendo no vídeo aqui. Bom? A partir daí, ó, vamos entrar lá no 2052. 2052. Se você puder abrir o catecismo agora, no 2052. Terceiro capítulo, 2052. Deixa eu voltar. Os 10 mandamentos. Tom. Maravilha. Beleza. O Martin está com uma faixa preta grande do lado aqui. Aqui? É que eu estou tá com uma cena de vocês. Ah, tá. Ok. Então, ó, no compartilhamento de tela, compartilha só a janela, não a tela inteira. Para Não é mim melhor tá bom assim? aqui. Para mim está mostrando Agora tudo. ficou ótimo. Agora ficou ótimo. Então, vamos lá. 2052. Martin, lê para a gente, Martin.
Qual que você quer que eu leia? O que está na tela ou o catecismo? Eu acho que você que escolhe. Eu vou pelo catecismo nosso, tá? Tá bom. Mestre, o que devo fazer? Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ao jovem que lhe faz esta pergunta, Jesus responde invocando primeiro a necessidade de reconhecer a Deus como o único bom, como bem por excelência e como fonte de todo bem. Depois Jesus diz: se queres entrar na vida, observe os mandamentos. E cita ao seu interlocutor os preceitos que se referem ao amor do próximo. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra pai e mãe. Finalmente, Jesus resume esses mandamentos de maneira positiva. Ama teu próximo como a ti mesmo. Mateus Maravilha. 19. Mateus 19, 16 19. ao 19. Então, aqui fica bem claro, Jesus, ele não está de forma alguma alterando nada dos mandamentos, mas ele pega os 7 mandamentos finais, no caso aqui, ele pegou os 6, né? Ele começou no não matarás, mas ele pega os 6 mandamentos finais e ele resume no amor ao próximo, né? Então, ele não alterou nada, ele apenas diz, quem ama não mata, quem ama não adultera, quem ama não rouba, quem ama o outro não engana. E honra pai e mãe, não, os 7 mesmo, né? Ele pegou os 7 mandamentos. Continua? Sim, por favor. A primeira resposta é acrescentada à segunda. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Mateus 19, 21. Esta não anula a primeira. O seguimento de Jesus Cristo inclui o cumprimento dos mandamentos. A lei não foi abolida, mas o homem é convidado a reencontrá-la na pessoa de seu mestre, que é o cumprimento perfeito dela. Olha, até aqui, olha que legal isso, né? Jesus, ele deixa bem claro, né, que tudo que foi falado dos 10 mandamentos, tal, que o jovem disse que fazia, Jesus disse muito bem, ótimo, né? O que eu preciso para ser salvo? O jovem estava perguntando, para chegar a Deus. Cumpre os 10 mandamentos. Ótimo. Ele respondeu certo. Daí ele diz, mas isso eu já faço. Daí Jesus faz a segunda pergunta. Bom, se você já faz isso e você já está na salvação, mas você quer algo a mais, você quer algo, dar um passo além, né? Então, se você quer ser perfeito, aí ele dá a segunda parte, né? Vende tudo e me segue. Deixando claro que o seguimento de Jesus, ele necessita do despojamento, certo, gente, né? Então, para seguir Jesus, eu preciso deixar de lado as minhas coisas. É aquilo, Mate, que nós estávamos conversando lá sobre as pessoas que vão na igreja, mas não pegam tudo, escolhem isso aqui que é bom, escolhem isso que é mal, né? Que não gosta, não, isso aqui eu não gosto, como se as opções fossem, como se as colocações que Jesus faz, como que os seus sacramentos, como se ir à missa fosse opcional, né? Mas para o seguimento de Cristo não é opcional, né? Para o seguimento de Cristo, eu tenho que deixar de lado o que eu tenho para segui-lo, para tomar as suas vontades,
ao seu modo de vida, o seu caminho, né? E muitas vezes fazer uma conversão de um caminho que eu estava indo errado, eu me converto para o caminho de Jesus. Então, esse segmento, ele é um segmento exigente. Mas Jesus não aboliu o que estava antes, né? Não aboliu o que estava antes. O segmento de Jesus inclui o cumprimento dos mandamentos, certo? Está incluindo, é o mínimo. Lembra, nós conversamos, né, na semana passada sobre o que seríamos falar, e aí a gente ia falar sobre o mínimo, que os mandamentos são o mínimo, né, que nós temos que fazer para sermos humanos. Aí a Vânia, ela colocou uma mensagem e eu achei muito boa. Ela disse assim, ó, pessoal, só partilhei, acabei de assistir a última aula, concordo plenamente com os mandamentos da igreja, devem ser vividos no máximo e mais, não no mínimo. Ela falou exatamente isso, né? Deus dá um mínimo, mas nós temos que viver ele no máximo, né? Na plenitude, né? E é isso que a Vânia diz claramente, devemos viver no máximo, né? E muito mais do que o mínimo. Então, Jesus veio trazer a plenitude. Então, queres algo mais? Então, dê as suas coisas, né? Se desfaça dos seus apegos e me segue, né? Oswaldo, Sim, Jair. eu assim, citaria como um reforço aí Jair, acho que... seres evangélicos são indissociáveis dos mandamentos. Então, à medida que a gente cresce no conhecimento da palavra, a gente associa com facilidade. Quando a pessoa dissocia, não, mas aquele é do Antigo Testamento, é porque ela leu pouco, porque ela não se inteirou totalmente do assunto, né? Isso, nós não lemos isso ainda. Vamos ler isso agora, Martim. Vamos ler agora, Martim. Oswaldo. Oi. Sim, Ana. É Ana, não, Marisa. Ana. Oswaldo, esse abdicar das coisas, dos bens, para seguir Jesus, ele só diz nos mandamentos, ele só diz realmente com relação aos bens materiais. Não é assim abdicar dessa pobreza que nós somos, da pequenez que nós somos, de outros valores mesmo, né? Que valores, Marisa, você falou a palavra-chave, né? Nós temos que abdicar dos nossos valores, né? E muitas vezes o nosso valor, o valor maior que eu tenho na minha vida é o orgulho, né? O orgulho de ser o que eu sou, né? E às vezes com esse orgulho de ser o que eu sou me fecha para muitas coisas que Jesus me manda fazer. Né? Esse vender os seus bens, vende os seus bens. É tirar da gente aquilo que não é bom, é tirar aquilo que não nos aproxima e sim nos distancia de Deus. Que nos impede o seguimento dele, né? Mas eu lembro na passagem, na Bíblia, que ele fala, mas eu não quero vender todos os meus bens, eu não quero vender minha casa, eu não quero vender meu dinheiro, não quero dar meu dinheiro para os pobres, né? Mas então, não é só o bem e o dinheiro, né? Não é o bem material e o dinheiro. Não é só isso, né? Ele podia ter começado a seguir Jesus, né? E dado isso para seu pai, para sua mãe, se desvencilhar, mas ele não quis sair daquela vida dele. Ele não quis sair da sua rotina, ele não quis sair dos seus valores, e ele era importante, né? Ele era um jovem rico, então ele não quis perder aquilo que ele tinha, né?
E na realidade, o convite de Jesus é justamente esse, né? Para você me seguir, você tem que deixar a bagagem, né? A bagagem intelectual, a bagagem material, a bagagem até mesmo moral, né? Que às vezes a gente tem os nossos preconceitos, né? De não conversar com uma prostituta, né? Jesus não tinha esse preconceito moral, né? Então é se desvencilhar mesmo, e dar e vender, né? Tudo acho que é exatamente isso que você falou, Marisa. Giovana, certo, Giovana? Esse evangelho me perturba um pouco, porque às vezes, assim, Deus me livre, eu não tenho nada, assim, mas às vezes eu tenho mais do que algumas outras pessoas, e às vezes isso me Sim. incomoda, sabe? E aí, às vezes, eu não sei como lidar com isso. E Sim. aí eu lembro desse evangelho, eu falo, mas o que seria para eu fazer? O que eu tenho que fazer? Tem que vender tudo no pé da letra ou não é no pé da letra? Então, de verdade, esse evangelho me deixa um pouco inquieta. Uhum. Eu acho que uma boa meditação para isso é aquela palavra que diz que a letra mata, né? Mas o Espírito vivifica, né? O amor vivifica, né? Na verdade, a gente vai ler daqui a pouquinho que esses mandamentos são todos mandamentos de amor. Então, o amor vivifica, né? Se o jovem vendesse tudo e ficasse com dó que tinha vendido, que eu fiz besteira, tal, ele não teria feito por amor. Então, na nossa vida, Giovana, eu vejo assim, nós temos que nos abrir cada vez mais por amor. Se por amor você tiver que sacrificar algo, mesmo que seja um imóvel, uma casa, alguma coisa, mas não fizer por ganância, a gente vai estar fazendo as nossas opções, entendeu? Né? Se eu tiver opções nas minhas encruzilhadas da vida, de fazer opção, ou eu amo, ou eu fico com o bem, aí a vida vai nos ensinar sempre, né? Mas Deus sempre vai perdoar o pouco amor nosso, mas ele sempre vai dar uma outra oportunidade de nós estarmos melhorando, né? Então, o que eu vejo assim, não se preocupe com a literalidade das palavras, né? Mas se preocupe com o amor que ela contém, o significado o significado maior, entende? Dela. Não fique na literalidade, sabe? A literalidade é importante, mas uma coisa é eu ser fundamentalista, outra coisa é eu ficar no fundamento. É diferente, né? O fundamentalista, ele é literalista, ele vai pela letra, né? Aquele que está com base no fundamento, que é Cristo, ele vai sempre estar se baseando na atitude de Cristo, né? O que Cristo faria. Provavelmente, em muitas coisas que você se preocupa, Deus não está nem preocupado, viu, Giovana? Tá? Né? Jair. Oswaldo, acho que aí que nessa colocação da Giovana, São Paulo pode nos ajudar. Quando ele diz assim, quem compra porque tem dinheiro, viva como se não comprasse. Sim. Quem tem bens, viva como se não tivesse. É uma questão que a Marisa falou, de valor das coisas. Não? Porque aí, você usar a matemática, a pessoa tem pouca coisa, mas você pega aquela pouca coisa e faz dela o seu mundo. Sim. O problema não está na quantidade, o problema está no conceito que a pessoa usa. Quando? Valor. Mas quanto eu vou dar valor? Às vezes a pessoa morre uma porcaria, porque não conseguiu
elementos espirituais suficientes para valorizar da forma adequada. Então, São Paulo, para mim, é cabal. Quem tem, viva como se não tivesse, e quem compra, viva como se não comprasse. Fica mais fácil. Amém. Que se você vive como se não tivesse, se você ter ou não ter, não vai fazer diferença, né? Então, viva como se não tivesse, porque quando você precisar abrir mão por amor, por sacrifício, alguma coisa, não vai nem doer, né? Não vai nem doer, né? Eu basicamente, assim, não que eu seja apegada, entendeu? Eu tenho uma casa para morar, um carro para dirigir, e isso é pouco. Mas é que às vezes as pessoas fazem a gente sentir que a gente tem muito. Eu falo, não, gente, mas é simples. É que eu não, eu acho que eu não sou, se eu moro aqui, ou se eu moro lá, ou se eu moro lá, aqui, aí nos Estados Unidos a gente passa por bastante dificuldade, né? A gente Sim. chegou aqui sem nada, tudo. Então isso para mim foi um caminho normal, não é uma coisa assim. Talvez seja por isso que eu não entendo, porque eu não tenho talvez esse apego material, Esse apego, né? como que fala no evangelho que o rapazinho tinha, né? Sim. Vamos continuar então, Martin? Ok? Nos 3 evangelhos sinóticos, o apelo de Jesus, dirigido ao jovem rico, de segui-lo na obediência do discípulo e na observância dos preceitos, é relacionado com o convite à pobreza e à castidade. Os conselhos evangélicos são indissociáveis dos mandamentos. Aqui, né? É o que eu já ia, é o que eu já disse anteriormente, né? Não se divide o que Deus falou com os mandamentos. Ele só veio trazer a perfeição todas as coisas, né? Evangelho sinótico, vocês lembram o que é, né? É o Evangelho de Marcos, Mateus e João, né? Que eles são muito semelhantes. Eles são semelhantes em muitas coisas. E é por isso que eles são sinóticos, né? Um exemplo assim, né? O Evangelho de Marcos, quase tudo que Marcos fala tem nos outros 2 evangelhos, né? O Evangelho de Lucas é o que tem mais coisas diferentes, né? Mas mais ou menos 50% do Evangelho de Lucas e 50% do Evangelho de Mateus tem em todos nos 3 evangelhos, né? E algumas coisas tem no de Lucas e Mateus, outras coisas tem Lucas e Marcos, e outras tem em Lucas e Mateus. Então, existe essa semelhança entre eles, né? Porque as fontes que foram escritas esses evangelhos foram as mesmas, né? Diferente de João, né? Que João, quando escreveu o evangelho, ele estava isolado na ilha de Patmos, né? E quando ele escreveu esse evangelho, diz a tradição que ele escreveu porque ele teve acesso aos 3 evangelhos já escritos de Marcos, Mateus e Lucas, e ele viu que tinha coisas que tinham que ser ditas, né? Então ele, como apóstolo, né, visual lá, que estava junto de Jesus, né, ele escreveu o evangelho para como complementar, né? Então, ele não é sinótico, ele é complementar. Ok, gente? Tá bom? Isso é só um parênteses sobre sinótico. Você? Vai lá, 20:54. Jesus, com efeito, retomou os 10 mandamentos, mas manifestou a força do Espírito em ação na letra deles. Pregou a justiça que supera a dos escribas e fariseus, como também a dos pagãos. Desenvolveu toda a existência dos mandamentos. Exigência. Exigências, desculpa. Ele desenvolveu todas as exigências, né? Uhum. Todas as exigências dos mandamentos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder num tribunal. Mateus 5, 21 e 22.
Quando lhe é feita a pergunta, qual é o maior mandamento da lei? Mateus 22, 36. Jesus responde, amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo lhe é semelhante. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Mateus 22, 37 a 40. O decálogo deve ser interpretado à luz desse duplo e único mandamento de caridade e plenitude da lei. De fato, os mandamentos, não cometerás adultério, não cometerás homicídio, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Romanos 13, de 9 a 10. Até aqui, vamos fazer. Aqui eu acho que eu tenho alguma coisa que seria bem no sentido que a Giovana estava perguntando. Legal, eu fala. enxergo que o não matar é uma premissa, é um mandamento, né? O amar ao próximo é uma premissa. Agora, quando ele fala em doar tudo que você tem, é a perfeição, tá? Mas o foco deve ser dado à interpretação de que o seu foco deve estar em Deus e no próximo, e não na riqueza que você acumula. Então, quando você enxerga alguém que passa uma dificuldade muito grande, né, você deve se motivar a tentar ajudá-la a sair daquela dificuldade, mas isso não significa que porque você vê uma pessoa em dificuldade, você passa os seus bens para ela e você entra em dificuldade. Tá? É o foco que você tem com a riqueza que você possui. Tá? Ela não pode ser mais importante que Deus e o amor ao próximo. É mais ou menos isso que eu entendo. Sim. Daquele ponto que você falou, Giovana, lá atrás. Sim, sim. Desculpe. Não, mas é isso mesmo. Eu queria ler também Levítico 6. Vamos abrir a Bíblia em Levítico... Levítico... Levítico. Que fala justamente essa palavra do... Levítico 6. Levítico 5, né? 5. Não, estou falando bobagem. Estou falando Deuteronômio 5. Desculpa, gente, Deuteronômio 5. Estava com outra palavra aí na cabeça. Seis, aliás, Deuteronômio 6. Do versículo 4. Ao versículo 9, né? Vai ter um pouco de propaganda, mas é o que eu consigo abrir. Tá. O que é isso aí? Deuteronômio 5, 4, 6, 4. Ah, tá. Não, mas acho que está todo mundo com as Bíblias. Acho que não preciso mais. Então, vamos lá. Ó. O que diz? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Então, aqui fala do primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aqui eu queria só fazer uma menção às dimensões que cita. Coração fala do quê? Do sentimento, das emoções, né? Então, amarás o Senhor teu Deus com todos os seus sentimentos, com todas as suas emoções, né? Amarás o Senhor teu Deus com todas a tua alma, é a dimensão espiritual nossa, né? Que nos remete a Deus. E amará o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, é a dimensão física, né? Então, aqui ele fala na necessidade do nosso amor a Deus em todo o nosso ser, né? Corpo, alma e espírito, né? Em todas as dimensões da nossa vida. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. O coração é o local de onde ficam os sentimentos, né? Aonde ficam aquela sensação, aquela vibração, né? Então, é onde o amor é para ser vivido verdadeiramente, é no coração do homem. Então, gravar esses mandamentos no meu coração, né? Ter amor aos mandamentos de Deus, né? Olha, é algo de, mas os mandamentos são só cobrança. Não, não são só cobranças, né? Os mandamentos, nós temos que amá-los, porque eles nos direcionam ao amor de Deus, né? Então, quando diz aqui no catecismo, né, que o decálogo deve ser interpretado à luz desse duplo mandamento. Por que duplo? Porque fala da relação com Deus e da relação com o próximo, né? Então, é duplo no sentido de duas dimensões, com Deus e com os outros. Não comigo, com Deus e com os outros. É um duplo mandamento. Mas um único mandamento na caridade e no amor. Por quê? Porque é tudo o amor. Então, é um só mandamento, né? Olha que interessante, né? Quando nós vemos os 10 mandamentos, eles são um só mandamento. É o mandamento de amor, né? É um mandamento que me une, me faz amar a Deus, me une no amor a Deus e me une no amor ao próximo, né? Então, em si, o decálogo deve ser interpretado à luz desse duplo, por causa da relação de Deus e com o próximo, e único mandamento de caridade. Plenitude da lei. Né? Quem que veio nos trazer esse anúncio, né, do amor, dos 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo sobre todas as coisas, assim como eu vos amei, né? Jesus apenas colocou uma pimentinha a mais, né? De sacrifício, né, Giovana? Jesus colocou uma pimentinha a mais de sacrifício, de doação, né? Como eu vos amei. Então, até a cruz mesmo. Não tem desculpa, é até a cruz. Marisa, é até a cruz, Marisa. Não, mas ele vai me matar. Vai matar, crucificar, pôr prego na mão. Né? E aí até, então, como eu vos amei, né? E aí a caridade, essa última frase aqui, no seu está escrito amor, mas no meu está escrito caridade. Na realidade, o Martin, é a mesma coisa, né? A caridade é o amor perfeito, que é o amor de Deus, né? O amor hoje está muito desgastado, então a palavra caridade, na verdade, ela vem com uma força que é a mesma, mas se relaciona com o amor de Deus. Então, a caridade não pratica o mal contra o próximo. Isso é óbvio, é tão óbvio, né? E Jesus teve que vir aqui e nos dizer, né? O amor não faz mal ao próximo, né? A caridade não faz mal ao próximo. Essa era a partilha que eu queria fazer.
Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Então, vamos lá. Marisa, lê para a gente esses versículos próximos, então. Ah, não, você está aí. Ah, você está na tela, né? Posso ler da tela. Pode ser. É o 20:56, né? Isso. A palavra decálogo significa literalmente 10 palavras. Êxodo 34:28, Deuteronômio 4, eu não consigo ver os outros números. Sim. Essas 10 palavras, Deus as revelou ao seu povo na montanha sagrada. Escreveu com o seu dedo, 6, o que não aconteceu com os outros preceitos escritos por Moisés. Uhum. Interessante isso, né? Não é? Palavras de Deus no sentido eminente e foram nos transmitidas no livro do Êxodo e do Deuteronômio. Desde o Antigo Testamento que os livros santos fazem referências a 10 palavras, mas é na Nova Aliança, em Jesus Cristo, que será revelado o seu sentido. Pleno, né? Pleno. Eu não consigo ler tudo por causa do... Ah, por quê? Por causa do vídeo, das nossas imagenzinhas aqui. Ah, entendi. Então tá. Então, ó, decálogo, 10 palavras, né? Aí. Melhorou, Marisa? Melhorou. Você deixou mudo agora. Melhorou. Agora dá para eu ver os números e os finais. Joia. Obrigada, Nath. O que eu acho que é importante a gente frisar aqui, ó, escreveu-os com o seu dedo, o que não aconteceu com os outros preceitos escritos por Moisés. Então, o livro de Levítico, né, ele vem lá com um monte de regras, né? Eu não posso oferecer sacrifício fora, a mulher menstruada não pode entrar, para lá, mas foram coisas que foram instituídas depois para a organização social do povo, né? Então, nessa organização social, haviam aspectos sanitários, haviam aspectos de organização política, de organização da liturgia religiosa, né? De como iria ser realizada. Mas quando Deus dá os 10 mandamentos, eles são universais. Eles não são para aquele povo apenas. Ele deu com seu próprio dedo como algo que é para a humanidade toda, né? Então, isso é algo que é muito importante a gente distinguir. Os mandamentos, 10 mandamentos dos preceitos que estão lá em Levíticos, que também são leis, né? Também são leis, fazem parte das 600 e tantas leis lá dos fariseus, né? 20:57, Marisa. O decálogo compreende-se, antes de mais nada, no contexto do Êxodo, que é o grande acontecimento libertador de Deus, no centro da antiga aliança. Quer sejam formuladas como preceitos negativos ou interdições, quer como mandamentos positivos. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. As 10 palavras indicam as condições de uma vida liberta da escravidão, do pecado. O decálogo é um caminho de vida. Se amares o teu Deus, andares nos seus caminhos e guardares os seus mandamentos, leis e costumes, viverás e multiplicar-te-ás. Deuteronômio 30:16. Até aqui. Até aí. Essas duas últimas palavrinhas, acho que são importantes. Achou que é o do 57? Aqui, ó. Viverás e multiplicar-te-ás. O que
Ou por que que é importante? Pelo seguinte, os 10 mandamentos, eles são um caminho de vida, mas vida para o homem, mas não o homem sozinho, né? O homem como indivíduo, hoje em dia nós vivemos no individualismo, então cada um quer viver as suas leis. Quando Deus deu esse decálogo, ele deu para a vida do homem com os outros, com todos os homens. Ah, mas o que você está falando? Eu estou querendo dizer que aqui Deus abrange o aspecto do indivíduo e da sociedade, e do grupo, e da humanidade. Por quê? Que se seguires essas leis e guardasses esses mandamentos, leis e costumes, viverás, ou seja, indivíduo, eu vou preservar a minha vida, e multiplicar-te-ás, e vai preservar a vida da humanidade. Entende, gente? Né? Hoje em dia, muitas coisas que estão esbarrando no individualismo estão querendo preservar o seu conforto individual e indo em encontro à própria manutenção da espécie humana, né? Que isso é um atentado contra os mandamentos de Deus, né? Então, esses mandamentos que Deus prescreveu é para que houvesse uma ordenação do homem para o bem, para que ele tivesse sucesso e não pecasse contra ele mesmo, nem contra a humanidade, né? Esta força libertadora do Decálogo aparece, por exemplo, no mandamento sobre o repouso do sábado, que abrange igualmente estrangeiros e escravos. Olha que interessante, né? É algo social, né? Não era os judeus ficarem descansando enquanto os escravos trabalhavam para eles, né? Não. Ela abrangia todos, toda a humanidade, né? Recorda-te de que foste escravo no país do Egito, de onde o Senhor teu Deus, que te fez sair com mão forte e braço poderoso. Ou seja, Deus pede para que que eles tenham misericórdia daqueles que não vivem, né, como eles estão vivendo a sua liberdade no momento do Sinai. Fim de 58. Alguém gostaria de ler, por favor? Posso ler? As 10 palavras resumem e proclamam a lei de Deus. Essas foram as palavras que o Senhor dirigiu a toda a vossa comunidade sobre a montanha, do meio do fogo, da nuvem e das trevas com voz forte. Sem acrescentar mais nada, ele as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Eis porque essas 2 tábuas são chamadas o documento da aliança. Elas contêm as cláusulas da aliança entre Deus e seu povo. Essas tábuas da aliança devem ser colocadas na arca. A arca como... Sim. As 10 palavras são pronunciadas por Deus no contexto de uma teofânia. O Senhor vos falou face a face na montanha, no meio do fogo. Pertencem à revelação que Deus faz de si mesmo e de sua glória. O dom dos mandamentos é dom do próprio Deus e de sua santa vontade. Ao dar a conhecer sua vontade, Deus se revela a seu povo. Ó, aqui fica bem claro, né, que os mandamentos são o dom dos mandamentos é o dom do próprio Deus e de sua santa vontade.
Então, seguir os mandamentos é fazer a vontade do Pai, né? E aí nós lembramos daquela passagem que Jesus diz: quem me ama, né? Quem me ama senão aquele que faz a vontade de meu Pai, não é isso? Né? Então, quem me ama senão aquele que cumpre os mandamentos de Deus? Quem me ama? Aqueles que ouvem, obedecem e amam a Deus, porque o mandamento é amar a Deus. Lembra disso, né? Lembra-te, ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, né? Se quiser continuar, Rogério. O dom dos mandamentos e da lei faz parte da aliança selada por Deus com os seus. Segundo o livro do Êxodo, a revelação das 10 palavras é dada entre a proposta da aliança e sua conclusão, depois que o povo se comprometeu a fazer tudo que o Senhor dissera e a obedecer. O decálogo sempre é transmitido depois de se lembrar a aliança. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança no Horebe. Amém. Lembra que Moisés subiu a primeira vez e eles fizeram o bezerro de ouro, né? Daí, quando Moisés desceu, ele viu aquilo lá, ele pegou os mandamentos e fez o quê? Ele quebrou. Por quê? Porque foi rasgado um contrato. A aliança foi rompida, né? Então, os mandamentos e a lei fazem parte de uma aliança selada por Deus e os homens, né? Então, essa proposta da aliança, ela está entre o fazer e o obedecer, né? Sem isso, não existe aliança, né? Sem o cumprimento do que está lá, não tem nada, né? Então, é importante que a gente consiga expressar isso pelo amor àqueles que não seguem os mandamentos de Deus, né? E não de uma forma, como diz, de uma forma negativa, né? No parágrafo 20 e 57 diz assim, que os mandamentos têm duas formas, tem uma forma negativa e uma forma positiva, né? A negativa, ela está sempre relacionada ao quê? Não faça, né? Não pode, não isso, não aquilo, né? E a forma positiva está sempre relacionada a algo que não tem um não na frente, é faça, ou seja, ame a Deus, honre teu pai e tua mãe. Entende, gente, ok? Tá? Então, a forma positiva para aquele que está fora da igreja, é muito complicado a gente chegar com os mandamentos na forma negativa, né? Você não pode fazer isso, você não pode, quer fazer isso, Deus nem... Ou seja, a gente conhecendo tudo isso, nós podemos, pela luz do Espírito Santo, né, pedir o auxílio de Deus para que nós consigamos manifestar a vontade de Deus de uma forma positiva, de uma forma que não afaste as pessoas, vamos dizer assim. Por quê? Porque o homem tem medo de Deus, na realidade. O homem tem medo de Deus. Há uma passagem lá em Deuteronômio 5, né? Que depois que Moisés passou os ensinamentos
o povo diz assim a Moisés: Moisés, por favor, que Deus não nos fale diretamente, mas fala você com ele, entende? Fala você com ele, você seja aquele, deixa eu ver, Monte Ardendo, aqui, o Senhor se dirigiu em voz forte a toda a vossa assembleia. Isso é logo no Deuteronômio 5, fala dos 10 mandamentos, e depois no 22 já diz. E tais são as palavras que no monte, no meio do fogo, da nuvem, das trevas, o Senhor dirigiu com sua voz forte a toda a vossa assembleia, toda a vossa assembleia, juntar mais nada, e escreveu-os nas tábuas. Ora, depois que ouvistes a voz que saía do meio das trevas, e vistes o monte ardendo em fogo, ou seja, uma visão assim gloriosa do poder de Deus, da glória de Deus. Vistes ter comigo, com vossos chefes e vossas tribos e vossos anciãos, para dizer-me: eis que diz o Senhor, vosso Deus, nos mostrou sua glória e sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do povo. Hoje vimos que Deus pode falar ao homem, sem que ele morra, porque, entretanto, nos exporemos à morte. Esse grande fogo nos devorará. É o medo de Deus. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. Então, eles estavam com medo do que estava acontecendo. E Deus estava falando, era algo maravilhoso, né? E eles estavam apavorados, né? Qual é o mortal que pode ouvir como nós a voz do Deus vivo, que fala do meio do fogo e permanecesse ainda vivo? E Deus estava permitindo que eles continuassem vivos, ouvindo ele. Mas o povo estava apavorado. Quanto a ti, aproxima-te para ouvir o que ele dirá a vós. Nosso Deus, dir-nos-á depois o que ele te disser. Entenderam? Fala você com Deus. Depois você fala para a gente o que ele disse. O povo estava dizendo isso para Moisés. E nós, ouvindo, obedeceremos. Não, vai você lá, conversa com ele e seja... e a gente vai obedecer você. Ou seja, quando nós colocamos para alguém que está fora da igreja, ele pode não saber, mas ele tem medo das coisas de Deus. Ele tem medo de perder, de ter que dar todas as suas coisas. Giovana, no comecinho da minha caminhada, né? Eu me casei e eu lembro que eu ficava pensando, puxa, se eu for para a igreja, eu vou ter que vender a loja do meu pai em Sorocaba, eu vou ter que dar a casa que tem lá, que eles moravam, que hoje é alugada, eu vou ter que parar com isso, eu vou ter que parar com aquilo. Então, isso é... E nós que estamos na igreja hoje já não conseguimos interpretar de uma maneira clara. Imagina quem está fora. Agora eu vou perder tudo? Né? Vou morrer se eu começar a ouvir a Deus e a seguir. Então, quando nós estamos falando desses mandamentos, nós estamos falando de uma aliança que a maioria das pessoas tem medo de fazer com Deus. Vocês concordam comigo? Tem medo. Medo de se comprometer verdadeiramente com Deus. Mas eu não posso, eu vou perder isso, eu vou perder... Eu tinha isso, e eu acredito que vocês também tinham em alguma área das suas vidas, né? Eu não sei aonde, né? Mas a gente tem medo de perder para Deus.
Mas o Senhor deixa muito claro, né, que o dom dos mandamentos do próprio Deus é a sua vontade, né? Então, se nós fizermos a opção por ele, pelo segmento dele, nós vamos ter que encarar as consequências, certo? Não vai ser o bicho tudo que a gente pensa, nós não vamos morrer, tá saindo fogo da montanha, vai nos devorar. Não é, gente. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é glória, é poder, mas é bondade, é suavidade, é mansidão, é tudo, né? Então, à medida que nós vamos caminhando e nos aproximando dele, é que a gente começa a conhecer e a dar passos nessa aliança verdadeira com ele. Martin. Eu acho que isso é quase como um pequeno testemunho meu, mas a minha vida, ela mudou no dia que, escutando o Padre Marcelo, ele falava, tinha aquelas orações na parte da manhã, ele falava para a gente sentar no colo de Jesus e entregar a vida da gente. No dia que eu conseguiu entender o que significa entregar a vida da gente na mão de Jesus, né? Tudo isso que você está falando fez sentido. Sim. Porque quando a gente tem medo, por exemplo, de se entregar na igreja, quer dizer, de seguir a nossa fé, entrar na igreja, como você acabou de falar, de pessoas que estão do lado de fora e falar, não, mas vai ser difícil, vai ser penoso, eu estou aqui no meu conforto, mas viver do lado de fora vai ser horrível, não sei o que mais. A gente se esquece que Deus é tão poderoso, ainda bem que é pelo amor sempre, né? Mas se ele quiser que você passe esse problema todo que você está com medo, por mais que você não queira entregar, ele tira de você. E esses são justamente as cruzes que fazem a gente amadurecer. E na hora que a gente entende que esse mundo aqui ele é passageiro e que o que importa realmente aqui é aprender para ter a glória de poder fazer parte da vida eterna junto com ele, a gente faz as coisas certas, que é infinitamente maior, tão maior que a gente não consegue nem imaginar. E o mais importante, na escala de tempo, a nossa vida é curta. Você vê, meu tio está com 96 anos, está no final. Vida eterna, a gente não tem nem concepção do que significa, né? É eterno. Né? Na hora que a gente consegue entender essas duas coisas, muda a nossa interpretação, muda o nosso jeito de agir, e aí entregar as coisas, ou doar as coisas, ou passar, acaba tendo um contexto completamente diferente. A Sim. gente deixa de ter o medo. Tá? Exatamente. Né? Essa semana aqui eu fiz uma pregação na comunidade sobre o senhorio de Jesus, né? E aí eu estava na missa do domingo passado e olha a oração da missa do domingo passado, que interessante, ó. Eu marquei aqui, é a oração da missa do domingo passado. Diz assim: ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado com a alegria a condição de filhos de Deus, que é a nossa única dignidade, lembra disso, né? Uhum. Recuperados com alegria a condição de filho de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Olha que é simples assim? Hã? Não é simples assim? Olha só, a gente, eu tenho que me realizar na minha vida, eu preciso fazer. Não, nós precisamos viver dignamente, fazendo a vontade de Deus, né? Mas a nossa esperança é uma. Marisa, eu desejo uma maravilhosa ressurreição para você, entendeu? É isso. Que nós ressuscitemos, é isso, né? E a promessa de Cristo é essa: se credes em mim, né? Se seguires o meu caminho, né? Eu os ressuscitarei no último dia, né?
Então, aos poucos, as escamas dos nossos olhos vão caindo. Aos poucos na vida e no estudo, as escamas dos nossos olhos vão caindo, né? As desilusões que nós passamos, elas são boas coisas, porque são desilusões, né? A gente se desilude com o trabalho, a gente se desilude muitas vezes com as relações, a gente mas a ilusão é má, né? A ilusão, ela é sempre má, né? Então, aos poucos, as escamas dos nossos olhos vão caindo e a gente entende que o fim nosso, né, não importa a idade, se é o seu vozinho lá, o seu tio lá que está já no finalzinho, ou um jovem, o fim é o mesmo, né? Uma coisa ontem, só complementando isso, lembra que nós falamos há um tempo atrás que o Papa Bento XVI tinha conseguido falar com os judeus em Israel e pela segunda vez o alto clero, não sei o nome que eles dão, e entenderam como Jesus, começaram a crer e a seguir a Jesus Cristo. Ontem, assistindo a TV, eu assisti no YouTube, depois eu tenho que achar o vídeo, porque ele está no histórico aqui dentro. Eu vi sobre um canal em Israel de jovens. E começa justamente falando assim, há 70 anos, quando o Estado de Israel foi fundado, né, criado novamente, existiam apenas 13 judeus que acreditavam em Jesus Cristo, ou seguiam Jesus Cristo. Verdade. Aí ele falou, vocês talvez não soubessem disso. Aí ele começa a provar, e o texto, o vídeo é interessante, porque ele fala assim, os 3 motivos pelos quais os judeus não acreditam em Jesus Cristo. Sim. Só que ele vai mostrando, ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial, ele fala sobre Santa Inquisição, ele vai falando sobre isso e vai mostrando o quê? Mas aí ele falou, só que hoje é completamente diferente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não me lembro lá mais quanto era o percentual, mas era 40% do Estado de Israel acredita em Jesus Cristo e está aumentando drasticamente, cada vez mais rápido. Nossa. Isso é um dos sinais, né? É a conversão em massa do povo de Israel, né? Jair. Exato. Oswaldo. Fala, Jé. Pode falar, Jair. Marca aí, Martin, para você ler, todos lerem, né? Essa passagem bíblica é a definição bíblica do que você está falando. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 25. Sim. Lá, São Paulo vai explicar isso que você acabou de falar. Romanos 11, 25. Oswaldo, eu gostaria de partilhar com vocês o que está aqui latente no catecismo, na última frase, em 20:56. Certo. Mas é em Jesus Cristo, na nova aliança, que será revelado o seu sentido pleno. Então, isso aí é você olhar e entender o Antigo Testamento pela ótica do Novo, pela ótica de Jesus. Fica tudo mais fácil. Não é possível compreender o Evangelho pelo Antigo Testamento. Tem que compreender o Antigo Testamento pelo Evangelho, né? Sim. E aí as palavras de Jesus, o Evangelho, as cartas de São Paulo, as cartas católicas, eles dão pleno sentido a tudo aquilo que o povo judeu viveu, e São Paulo, em Romanos 11, 25, vai emendar o antigo com o novo nesse aspecto que a gente está estudando hoje. Entendeu? Sim. Então, essa é a deixa para que a gente tenha, isso que o Martin falou, é extremamente importante. E ele é sinalizador, né? O povo de Israel se converterá em peso. Em peso. Rápido. Ok? E rápido, para Deus, rápido,
10 anos é rápido para Deus, né? 50 anos é rápido para Deus, né? Não é 2.000 anos, né? Mas vamos continuar. 20:61. Beleza. 20:61. Os mandamentos recebem seu pleno significado no íntimo da aliança. É isso, né? É isso que você acabou de reler. Segundo a Escritura, o agir moral do homem adquire todo o seu sentido na aliança e por ela. Olha que interessante, não é só nela, é por ela, né? A primeira das 10 palavras lembra o amor primeiro de Deus por seu povo. Tendo o homem, por castigo do pecado, decaído do paraíso da liberdade para a escravidão deste mundo, as primeiras palavras do Decálogo, voz primeira dos divinos mandamentos, aludem à liberdade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Legal, né? Deus nos fez para sermos livres, né? Deus nos fez para sermos livres. E é diferente de qualquer outra escravidão, que nós temos os nossos senhores na vida de hoje, né? Os nossos chefes, os nossos patrões, os nossos vícios, né? Que também são senhores das nossas vidas, né? Mas quando nós submetemos tudo ao senhorio de Jesus, aí volta aquela colocação do Martin lá, né? Quando eu me coloco no colo do Senhor, ou seja, eu deixo que Deus seja o Senhor da minha vida em todas as áreas, né? Há um texto que explica, né? Que Jesus é o único Senhor que não escraviza. Por um simples fato, Deus, que é Jesus, ele é Deus, ele é dominador sobre todas as coisas, ele tem todo o poder. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de mim, né? Deus me quer, mas ele não precisa. Deus me ama, mas ele não precisa de mim. Eu preciso dele. E quando eu me torno escravo dele, ele não exerce nenhuma escravidão sobre mim, porque ele não precisa de mim. Todos os escravos deste mundo, eles servem os seus senhores, né? Nós nos colocamos a serviço de Deus, mas por uma iniciativa de amor, e ela tem que ser amorosa, né? Porque o nosso Deus, ele nos chamou à liberdade, né? Então, se eu sigo a Deus, é pela liberdade mesmo. Os mandamentos propriamente ditos vêm em segundo lugar. Exprimem as implicações da pertença a Deus, instituída pela aliança. Então, primeiro vem a liberdade. Deus criou o homem por amor para a liberdade. E depois vem os mandamentos. A existência moral e resposta à iniciativa amorosa do Senhor é reconhecimento, homenagem a Deus e culto de ação de graças. E cooperação com o plano que Deus executa na história. Então, aquela parte que diz lá que o sentido na aliança e por ela é, não só na aliança, mas pela aliança, é não só no amor e no respeito, mas é pela cooperação para com os outros também, para que esse plano ele seja exercido e vivido com todos, na história do homem.
Oswaldo, volta um pouco, repete um pouco essa frase aí, depois da palavra aliança. A existência moral é resposta à iniciativa amorosa do Senhor. É resposta, né? O tchan aí É ela resposta. A existência moral, né? Estamos falando da lei de Deus, né? Isso, que é a base e o fundamento da moral, né? A inexistência de moral, né, Ou é a existência da imoralidade não é resposta. é uma resposta não a Deus, né? Que não Não a ama a Deus. Deus, né? Não, Deus, né? Que não ama a Deus. Eu acho que nós vamos ter que Tá tudo certo, eu já vou ter mais um parágrafo e aí a gente para por hoje, ok, gente? Beleza? A aliança é o diálogo entre Deus e o homem, não ainda confirmados. diálogo. Vou repetir. A aliança e o diálogo entre Deus e o homem, não ainda confirmados pelo fato de que todas as obrigações não enunciadas na primeira pessoa, eu sou, e dirigidas a um outro sujeito, que é tu. Eu acho que eu li na entonação errada. Me ajudem, vai. Começa de novo. A aliança e o diálogo entre Deus e o homem são ainda confirmados pelo fato de que todas as obrigações são enunciadas na primeira pessoa. Eu sou o Senhor. Ah, tá. E dirigidas a um outro sujeito, que é tu, que sou eu, que é você, né? Em todos os mandamentos de Deus, é um pronome pessoal singular que designa o destinatário. Singular, né? É a pessoa, né? Não é o grupo, é a pessoa. O singular é eu. É Deus, individual, né? É individual, né? Eu, Deus. E tu como pessoa também. E tu É um como diálogo pessoa. entre Deus e você. Dos dois lados, é individual, né? Deus dá a conhecer sua vontade a cada um em particular, ao mesmo tempo que o faz ao povo inteiro. O Senhor prescreveu o amor para com Deus e ensinou a justiça para com o próximo, a fim de que o homem não fosse nem injusto, nem indigno de Deus. Assim, pelo Decálogo, Deus preparou o homem para se tornar seu amigo e ter um só coração com o próximo. Da mesma maneira, as palavras do Decálogo continuam válidas entre nós cristãos. Longe de serem abolidas, elas cresceram e se desenvolveram pelo fato da vinda do Senhor na carne. Até aqui. Santo Irineu. Até aqui, palavra da igreja. Graças a Deus. Ok, gente? Aqui eu acho que ele só fala da plenitude do decálogo e a justificação e confirmação pela vinda de Jesus, aonde ele reafirma a existência do decálogo e valida para gerações futuras. Sim. Leva à plenitude, né? Exato. Além de validar, ele aperfeiçoa, né? Os 10 mandamentos, né? Não matarás. Mas se você diz, se você mata o seu irmão na sua cabeça, né?
você já vai ser culpado de alguma coisa, né? Ou seja, ele leva à plenitude, que é o que eu acho maravilhoso disso tudo que nós vimos aqui, e me foi muito revelador, né? Que o decálogo é o único mandamento de caridade, né? Ele é um mandamento de caridade, né? Tudo é amor nele, né? É tudo por amor e tudo para o amor, né? Gente, ó, na próxima a gente vai começar com o decálogo na tradição da igreja e na unidade do decálogo, ok? Hoje nós vamos parar por aqui, acho que já foi um bom começo, mas eu falei o que me chamou a atenção, que foi justamente isso, esse único mandamento de caridade. Eu gostaria que cada um falasse o que mais lhe chamou a atenção, a iniciar pelo Jair. Jair, você vai sair já, né? Você tem que sair. Você já. Então, faz sua partilha. Assim, de maneira bastante... O assunto é muito importante para nós. Muito importante para nós pelo seguinte motivo. Nós não conseguimos enxergar os 10 mandamentos. Ele ficava até que escondido, esquecido. A gente não conseguia esse detalhamento. Gente, são 110 páginas falando sobre os 10 mandamentos. Sim. Então, esse detalhamento eu considero de extrema riqueza, de intensa riqueza, para que nós, cristãos, continuemos, melhoremos o nosso entendimento dos 10 mandamentos. Tanto para nós vivermos, como para nós também propagarmos, né? E aí ele vai falar, que ele falou aqui na última leitura do Oswaldo, longe de serem abolidas, elas crescerão e se desenvolverão. Elas cresceram, se desenvolveram pelo fato da vida do Senhor na carne. Quer dizer, Jesus é a referência, Jesus é o Senhor da história, o Senhor da nossa... Ele dá o verdadeiro sentido nas coisas. O Evangelho, é claro, São Paulo foi ungido por Deus para falar da forma que ele falou. São 14 cartas. Isso nos dá uma segurança, tanto no aspecto da certo, isso produz paz. Segundo, de estarmos entendendo melhor aquilo que a própria Sagrada Escritura revela. Esse catecismo, nessa sequência dos 110 páginas que nós vamos estudar, eu tenho a plena confiança do resultado dela, tanto em nossa vida como na nossa cultura de poder fazer palestras, de poder ajudar os outros, de poder fazer curso de crisma, etc. E tal. E fico assim, como que com a alma satisfeita de ter dado esse início hoje, né? Com tantas maravilhas aí, com tanta coisa, explicações que a gente estava muito longe de entender. E mesmo que a gente parasse um dia lá sozinho, na escrivaninha, com a abajur acesa, para refletir, para achar, seria ainda um ato de pesquisa. Um ato de reflexão. O fato de a gente inverter, não fazer pesquisa, estudar o catecismo, é o que eu chamo de revolucionário. Sim. Uma coisa é você fazer um estudo para falar sobre casamento, matrimônio, pecado. Outra coisa é você vai pensar um item, um detalhezinho, e não vai conseguir juntar 110 páginas para avaliar. São fatores de extrema importância para nós aí. Eu me considero feliz de estar junto aqui e refletindo. Maravilha. Até a próxima, então, Jair. Giovana. Boa sorte, tudo bem? Felicidades, todos. Muita saúde. Uma boa tarde de Lara e Theo. Aê, Jair. Vai com Deus, Jair.
Giovana, sua partilha, Giovana. Tchau, gente. Assim, mais uma vez, né? É importante a gente saber para a gente a questão dos 10 mandamentos, porque é uma coisa que às vezes eu tenho que dar, quer dizer, eu sempre tenho que dar para as crianças na catequese, e os 10 mandamentos parece que tem entre linhas aí, que a gente às vezes não consegue acessar, até na hora da gente confessar mesmo, e tem até Sim. temas que são delicados de se tratar quando a gente vai falar para a criança de 7 a 9 anos de idade. Então, assim, o tema é ótimo, maravilhoso, mas assim, o que mais me chamou atenção hoje foi o medo, que eu não sabia disso. Olha que horror, né? Eu não sei muita coisa da Bíblia mesmo, mas eu É. não sabia que o povo ficou com medo de ouvir a voz de Deus. Os homens sempre tiveram medo de ouvir a voz de Deus, né? E ainda tem. É o amor de Deus que vai tirando esse medo de nós, né? Mas esse medo que as pessoas têm, assim, de conhecer a história de Deus, de se entregar para Deus, é porque as pessoas acham que é preciso, ou eu preciso virar um padre, ou eu preciso virar uma freira, né? Não tem esse discernimento de que você pode viver uma vida normal, sem ter o extremismo, né? Assim, né? Então, O Giovana, medo dos jovens, né? Eu falo, porque eu trabalho um pouquinho com jovens também, eles falam, mas se a gente se encontrar com Deus, a gente vai ter que virar padre. Então, não é assim, Mas né? Se for o seu chamado. Mas, uma reflexão rápida. Qual é o problema de virar padre ou disso? O problema são o problema são as perdas. Sim, exatamente. O que eu vou ter que deixar de fazer? O que eu vou ter que deixar, o que eu vou ter que dar, o que eu vou ter que vender, dar aos pobres, o que eu vou ter. É sempre o mesmo problema. Sempre, eu vou ter que abrir mão de tudo, né? Isso. Você vai ter que fazer uma entrega total. Aí Indiferente se eu estou casado ou não, a minha entrega tem que ser total. Tem que ser, né? Tem que ser total, né? E eu queria partilhar com vocês, eu sei que aqui nos Estados Unidos já foi lançado um filme que chama Father Stu aqui, e é um filme feito pelo Mel Gibson, e a gente foi assistir esse final de essa semana. É lindo, assim, eu vou falar, né, eu falo inglês, tudo, Padre, no Brasil vai estar Padre Stu, S-T-U. E, não, assim, eu vi uma propaganda esses dias de um filme do Mel Gibson. Isso, a gente foi no cinema e, assim, a história realmente de uma pessoa que se converte e não vou contar, senão vocês não vão assistir. Vocês têm que assistir, porque a gente também tem que ajudar. Não, mas dá um spoilerzinho. Não, esse spoilerzinho pequeno. Bom, ele morre no final. Eu saí de lá emocionada. Eu saí emocionada, porque, assim, dá para sentir o amor de Deus com a gente, que é igualzinho Deus fala com esse moço, Deus fala com a gente também. E, assim, eu saí de lá, assim, emocionada de ver como é linda a nossa igreja, né? Eu fiquei muito feliz. Que maravilha, que maravilha. Eu gostaria de pedir para vocês pegando um eixo seu, que você fala assim, que Deus fala com todo mundo, Deus acessa as pessoas indiferentes, como é que faz alguma coisa. Essa semana me chamou, eu assisti o filme e eu estava vendo uma passagem também, na hora que Jesus fala com Saul, que fez com que, perante um monte de pessoas que tinham lá, milhões de pessoas, Deus fosse escolher exatamente Saul para ser um dos apóstolos dele. A pessoa que podia ser o mais errado que tinha lá, o que era mais contra, o que era, ele tinha aquela gana de ir contra eles. E Saul, por que você me persegues? E aí virou tudo. Saulo. Paulo, é verdade. Sim. Então, como é que você vai atrás de um ou outro? A pessoa tem que ser bonzinha para ser escolhido? Não, não sei o que acontece. Ele deve ter os critérios próprios dele lá. Na hora que ele tica assim, olha, chegou nos 10, é esse o cara. Mas para nós é irracional, entendeu? Mas a gente tem
um algoritmo bom aí que é parecido, que se chama Espírito Santo, viu? Que pode nos auxiliar, hein, Rogério? Mas foi a partir daí que ele recebeu o Espírito Santo, né? Eu vejo porque que é luz Deus, de Deus. sim, tem umas pessoas que ele não chama, ele vai lá e pega com a mão, né? Claro, é diferente de um chamado para cada um, né? Sim. Mas esse medo por você largar as coisas, por você largar a sua vida, por você mudar a sua vida, e eu vejo assim muito isso na minha família, eu vejo isso nos meus filhos, entendeu? Meu filho teve um encontro muito grande com Deus há mais ou menos, vai fazer um ano. E ele se vê resistente, porque ele acha que se ele for para a igreja, ele tem que virar padre. Aí eu falo, não, mas não é assim. Então, assim, eu vejo pelos meus irmãos que eles têm esse medo. Ah, mas se eu for para a igreja, eu tenho que parar de beber minha cerveja, né? Então, aí, aquela conversa que Jesus teve com o rapaz é mais ou menos a mesma coisa, né? É a mesma O que coisa. te segura é a cerveja. No caso do moço, acho que eram os imóveis, o bem que ele tinha. No caso da minha família, é a cerveja, Larga né? o Então, boteco, vem e me segue, né? no meu caso vai ser outra coisa, né? Então, por isso que eu acho que Deus chama de um jeitinho para cada um e a gente tem que estar aberto para ouvir o chamado, porque Deus chama a todos, é que uns não escuta, né? Agora, uma coisa que eu aprendi, mesmo que você não esteja disposto a fazer essa entrega, vai com ele. Faça, finja que você vai, porque aí você vai acontecendo as coisas, né? Então, a intenção, às vezes aliás, às vezes não, a intenção é sempre mais importante que a vontade, né? A vontade, ela não pode. Então, mesmo que você fale, vou dar um jeitinho, vai, porque, né? E aí a gente percebe que o muito preconceito nosso estava errado. Muitas coisas que a gente achava, e por quantas coisas, né? Então, lá no começo da minha conversão, eu achava que eu tinha que me desfazer de tudo. Não me desfiz de muitas, em compensação, eu me desfiz de um monte de outras, né? Que hoje eu falo, nossa, eu não fumo mais, né? Eu não preciso cair mais de bêbado, né? Nossa, eu não me drogo mais, não me lembro de coisas que eu larguei. Então, viver com Deus é o que tem de mais importante, porque aí a gente vai seguindo ele, né? Seguindo. E dar as coisas, no meio do caminho a gente vai dando e nem percebe, né? Isso que é maravilhoso, né? Rogério, vamos continuar com esse estudo, Rogério? Eu estou de volta, estou aí. Maravilha, beleza. Maravilha, então. Eu acho que vai ter muitas coisas boas para a gente estar vendo. E o que o Jair falou tem tudo a ver, né? A hora que a gente vê minuciosamente cada um desses pontos abrindo o leque para as nuances da nossa vida, acho que vai dar muito fruto aí para todos nós. Certo, gente? Martins. O que eu acho mais importante, o mais importante de hoje é justamente entender que os 10 mandamentos foi uma coisa que você falou, que é inclusive o meio da gente comunicar às pessoas que estão fora do mesmo meio do que nós. Os 10 mandamentos não é não faça, e sim o faça para, é o voto ao amor, né? E o mais interessante é que os 10 mandamentos, eu tinha o conceito sempre que os 10 mandamentos se resumiam em 2, mas hoje eu entendi que na verdade se resume a 1, porque a gente entende Deus na frente e por ser Deus, todo o resto está dentro daquilo. E vai ser muito interessante esmiuçar isso, sabe? Entrar nos detalhes, nas coisas que a gente não enxerga que são falhas, né? E que a gente pode melhorar. Vai ser muito bom esse estudo. Vai ser muito bom. Vai ser sim. Amém, gente. Então, vamos encerrar
por hoje e que a gente possa estar junto aí na Vocês verem. Tá lá, tá? dia... Hã? Tá lá no canto ali, apesar de estar tossindo aí. Ah, tá tudo. Eu também tô com tosse, viu, Roseli? Ai, Aqui tá todo mundo em casa com dor de garganta, tossindo e espirrando, viu? E não é Covid, viu, Roseli? Não é Covid. Tem Pelo amor de vírus Deus. diferente, tem Não, outros vírus. tem outras doenças no mundo, Roseli. Exatamente, isso mesmo. Graças a Deus não é não, mas olha que... Não é não, não é não. Mas de ano tá, viu? Eu sou diferente. Não, mas no fundo a gente merece um pouquinho de sofrimento aí, né? Que maldade. E é gostoso que daí o Martin cuida de você, Não, né? Faz eu tô chazinho, aqui- ele faz não. chazinho quente para você, daí, né, José? Eu tô aqui para fazer a cruz ser mais pesada para ela ter mais glória. Que coisa feia, Martin. Você vai precisar estudar mais esse mandamento amoroso aí que nós estamos conversando, hein? Ok, gente. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo-poderoso. E é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Dia das Mães, hein, meninas? A todos. Parabéns, Deus abençoe. Obrigada. Tchau, um Obrigada. abraço. Tchau. Tchau.